Bom, eu queria agradecer a Virgínia, a todos vocês que me chamaram aqui, ao Museu Lazar Segal, ao Jorge, e eu venho aqui justamente falar de uma coisa mais amena, que é de uma experiência curatorial, uma grande montagem da coleção do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que, enfim, que eu fiz com Fernanda Lopes, que é a curadora assistente do museu, e que teve por objetivo, está lá ainda, mostrar a coleção do MAM. Como vocês sabem, o MAM pegou fogo em 1978, né, e mais de 1000 obras da sua coleção, Picassos e Magrittes e Davis e um monte de coisas queimaram, outras coisas sobreviveram, né, e, portanto, o MAM, numa certa medida, ainda que tenha obras muito importantes, né, ele é um museu banguela, né, e na verdade, quer dizer, essa curadoria tem a ver com uma tomada de posição nossa, os curadores do museu, no sentido de não elidir essa realidade, né? E que eu acho que o incêndio no MAM foi um acidente horrível e tal, mas outros museus brasileiros, evidentemente, São Paulo é a cidade que é a melhor dotada de museus no Brasil, mas quase todos os museus brasileiros são banguelas, numa certa medida, se confrontados com o paradigma dos museus enciclopédicos que nós temos na Europa e nos Estados Unidos, né? Então eu gostaria de falar um pouco sobre essa experiência, né? Como é uma experiência, eu não sou muito não adianta nada eu escrever as coisas porque eu falo. Eu desrespeito o que eu escrevo e falo, mas eu trouxe algumas anotações iniciais, porque eu acho que para que eu possa justificar e deixar claro para vocês quais são os limites dessa experiência curatorial que eu estou trazendo aqui. Como vocês sabem, hoje em dia, já que tem um encontro aqui entre arte e literatura, né, hoje em dia muitos curadores quase que transformam as curadorias em textos, e às vezes isso me incomoda, as obras em ilustração desses textos. Chega enfim, a correlação entre palavra e verbo, palavra e imagem, desculpem, palavra e obra, ela é indispensável, porque senão não existiria nenhuma teoria da arte, né? Mas eu acho que hoje em dia, muitas vezes, se toma uma obra de arte como ilustração de alguma coisa verbal, pura e simplesmente, e isso é insuficiente para que nós possamos trabalhar, né? De qualquer maneira, quer dizer, eu começaria dizendo a vocês que tudo que eu vou dizer é uma possibilidade histórica que começa na Renascença. Todos vocês conhecem aquele famosíssimo texto de Walter Benjamin, a obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica, e tem um momento em que ele fala mais ou menos o seguinte: a história da arte pode ser contada a partir de dois polos que se alternam, são eles o valor de culto e o valor de exposição. O que ele está nos dizendo disso, a partir daí? Que a ideia de arte, como algo a ser visto, a ser exposto, ela é histórica e relativamente recente. Ela começa timidamente na Renascença, vai se consolidar no século XVIII, quando, enfim, o campo teórico a respeito das artes se consolida com a criação da estética, Alexandre Baumgarten, com a criação da história da arte, Winckelmann, enfim, e outros autores, quase todos alemães, à exceção do Diderot, que pode ser tomado como o primeiro crítico de arte, era editor da enciclopédia, né? Mas todas as outras grandes teorias da arte têm a ver com iniciativas do pensamento alemão, né? Mas, na verdade, quer dizer, as coisas nunca começam
quando declaradamente nós as reconhecemos. Nós sabemos perfeitamente que até a Renascença o que se chama de arte não era destinado à contemplação estética. A contemplação estética é uma invenção do século XVIII, uma possibilidade teórica assegurada desde um século antes do século XVII. Né? Mas a projeção, né, da ideia de belas artes, que só se consolida no século XVIII, faz com que a gente acredite que os gregos tinham uma sistemática e os romanos contemplação estética, o que não procede. Na verdade, quer dizer, se nós considerarmos o que era a arte grega, romana, etc., o que era? Era a produção de imagens quase todas religiosas. A Vênus, ou Afrodite de Milo, por exemplo, é uma deusa. Nenhum de nós, num país que tem catolicismo, que tem umbanda, nenhum fiel católico chega diante de uma imagem religiosa e diz assim: nossa, que beleza a composição, as cores. Os fiéis têm uma relação de contemplação de outro tipo, né? São portais de acesso à contemplação da glória de Deus no máximo. Eu que sou ateu, agnóstico, não sei o nome, eu acho que hoje em dia é melhor dizer que eu sou agnóstico. Né? Eu, quando fui, por exemplo, a Praga, estava com uns amigos, disse, vamos lá ver o Menino Jesus de Praga. Quando eu olhei para aquilo, eu disse, nossa, que coisa feia, parece um boneco do Farnese, uma coisa macilenta e tal. E eu estava fazendo um juízo, estava exercendo meu direito de ter um juízo de gosto, assegurado por Kant, e, na verdade, quer dizer, as pessoas estavam ali rezando, porque aquilo ali não era o objetivo a contemplação estética. Né? E, na verdade, a gente sabe que a arte é uma invenção, a arte estético-contemplativa é uma invenção que começa a ser gestada na Renascença e vai se consolidar no século XVIII. Não é por acaso que a palavra grega techne, que em geral é traduzida como arte, servia para quase todos os ofícios. Techne é antes ofício do que arte. Né? E, na verdade, quer dizer, quando no século XVIII, pela primeira vez, vai se criar uma cunha teórica distinguindo os ofícios entre aqueles que produziam objetos utilitários com uma forma e função e objetos destinados à contemplação estética, se cria a ideia de belas artes. As belas artes são aquelas que são objetivo da contemplação estética, enquanto as outras artes, né, os ofícios, continuam desempenhando esse papel. Portanto, eu me atreveria a dizer, num sentido mais radical, que a arte estética contemplativa, ou que a arte, se nós quisermos assim, essa arte que deve ser exposta, né, porque a arte religiosa, o próprio Benjamin menciona, ela não necessariamente é feita para exposição. Uma série de obras, de imagens, ficam ocultas aos olhos dos fiéis e tudo isso. Né? Então, eu me atreveria a dizer que a arte é uma invenção europeia, burguesa, e que tem, no máximo, 600 anos, e há autores como Larry Scheiner que diz que só tem 200. Mas foi tão bem naturalizada que nós aceitamos isso. Ora, o que são pressupostos que interessam aqui, porque quando a função expositiva passa a predominar, é que começa a ideia de exposições. Né? Arte como exposição é uma possibilidade histórica que tem uns 300 anos, ou um pouco mais, se nós recuarmos para os chamados gabinetes de curiosidades, que não eram de maneira alguma ligados apenas à exposição de objetos artísticos ou dispositivos estéticos. Né? Eu trouxe aqui uma listinha de alguns deles, isso eu vou precisar ver, senão não... alguns dos gabinetes de curiosidades, né, que tem seu auge entre o século XV, XVI, XVII. XVII eles começam a dar lugar a outros tipos de exposição, né? Mas os gabinetes de curiosidades eles já tinham embutidas neles princípios de organização da exposição de certos materiais. Né? Os gabinetes de curiosidade, eles expunham objetos mais variados
e eles têm critérios muito variados também, mas eu diria, vou usar um dos que, enfim, que eu acho que tem mais trânsito, né? Eles eram divididos em objetos classificados do ponto de vista da natureza, tá? Portanto, eram chamados de naturalia, e eles tinham, dentro da naturalia, a mineralia, a vegetalia e a animalia. Então, vocês imaginem um mundo que, a partir da Renascença, começa a se expandir através das grandes navegações, das conquistas feitas pelos europeus no mundo inteiro, uma série de artefatos e animais, alguns até inexistentes, né? Existem sereias expostas, falsas, evidentemente, em gabinetes de curiosidade, uma série de coisas assim, mas os gabinetes de curiosidades, eles reuniam, né, sobretudo em palácios, em coleções, algumas das mais famosas foram a dos Médicis, em Florença, a do imperador Rodolfo, em Praga, do arquiduque de Viena, do duque Alberto V da Baviera, e um monte de coisas. Se estima que na Europa, nesse período, havia centenas e talvez milhares de gabinetes de curiosidades que criavam uma espécie de amostragem de um mundo que recém havia se expandido, e evidentemente essa amostragem atendia muito mais do que a mera curiosidade, ela era uma espécie de um proto-levantamento que antecipa as pesquisas dos viajantes, sobretudo do final do século XVIII, esses viajantes, sim, já movidos por um espírito classificatório, taxonômico, de exemplares botânicos, minerais, animais e tudo isso que, evidentemente, mapeavam as riquezas a serem, enfim, saqueadas ou comercializadas, etc., do mundo agora expandido. Né? Além da naturalia, né, tinha também a mirabilia, que tinha a artificiária, que agrupava objetos, engenhos feitos pelo homem, né, e a exótica, a biblioteca e a científica. Na verdade, quer dizer, ainda a exposição de obras de arte ainda ocupa um lugar muito pouco importante nesses gabinetes de curiosidade, mas elas vão pouco a pouco ganhando espaço nessas coleções, né? E elas são, na verdade, uma espécie de proto-museus, museus não necessariamente museus de arte, tá? Mas museus, a gente sabe que o número de museus hoje em dia é imenso. Nós estamos aqui num museu importantíssimo, um museu de um grande artista euro-brasileiro, que é o Lazar Segal, e que, portanto, certos problemas que eu vou apontar aqui não se referem a esse museu, porque, sendo um museu em torno da obra de um grande artista, né, supõe-se que aqui não existam lacunas, porque o fundamental da obra do Lazar Segal esteja aqui, o que não é o caso de museus brasileiros que se baseiam numa noção enciclopédica, onde todas as coisas serão mostradas. Pode passar, só para... Aqui são imagens de gabinetes de curiosidades, né? Pode passar. Aqui já estão entrando pinturas, não é mais um problema apenas de gabinete de curiosidade, mas, enfim, vocês veem que há um esforço de reunir, e a própria montagem dessas pinturas ela é feita de uma maneira totalmente saturada. Aliás, muitos curadores hoje em dia lançam mão dessa saturação em nome do questionamento do cubo branco, né? Eu tenho minhas dúvidas se questionar o cubo branco é saturar uma parede dentro de um cubo branco, né? Eu acho que montar uma exposição numa sala do Palácio de Versalhes sem disfarce, aí você está questionando o cubo branco. Mas pegar um cubo branco e montar do chão até o teto e achar que com isso está sendo questionado o cubo branco, eu diria que é apenas mais uma possibilidade expositiva
criada pelo próprio cubo branco. Isso aqui não é um cubo branco, a teoria do cubo branco é de 1950. Mas, na verdade, muitas pessoas hoje em dia, né, muitos curadores hoje em dia, montam dessa maneira. Quem for ao Museu de Arte do Rio Mar vai ver que as exposições são saturadas sempre, né, e uma quantidade imensa de obras, né, e a argumentação que justifica esse tipo de atitude tem a ver com esse tipo de situação. Né? Vejam, de qualquer maneira, né, esses gabinetes e os museus que vêm, né, claro que eles sempre reúnem, em relação a uma ideia de universal, um microcosmo, mas que resume, ou resumia, no caso dos gabinetes, numa única sala, num grupo pequeno de salas, né, a universalidade que se buscava na época já. A expansão colonial ela se baseia em várias noções de universal, desde um Deus verdadeiro, né, que justifica a substituição das religiões nativas nos lugares onde eles chegam, até enfim, outras noções ligadas, sobretudo, ao surgimento das novas ciências, primeiro a física, depois a química, e mais recentemente a biologia com Darwin no século XIX. Né? Então, vejam, quando os primeiros museus de arte surgem no século XVIII, né, eles vão precisar formular critérios de exposição e a divisão desses critérios, que não é natural. Ela é construída do ponto de vista histórico. Por exemplo, em Xangai, no Museu de Artes de Xangai, chinês, eles não têm, as obras não estão agrupadas segundo as nossas categorias. Por exemplo, não existe a categoria de escultura. Então, as coisas fundidas e as coisas moldadas estão em áreas totalmente diferentes, porque eles não pensam na volumetria nem na tridimensionalidade, portanto, não chamam de escultura, elas estão em alas separadas. Em mandarim não existem palavras que distingam caligrafia, desenho e pintura. Tá? Então, eles não podem ter uma pinacoteca, a não ser se atualmente a China resolver, enfim, assimilar certos valores ou certos critérios vigentes aqui desde a Renascença. Não há uma pinacoteca porque a palavra chinesa mal traduzida seria artes do pincel. Então, caligrafia, tanto é que as pinturas chinesas, elas têm caligrafia, tem partes que nos lembram desenho, tem partes que nos lembram pintura. Então, vejam, quer dizer, a ideia de um... Eu não sei se aqui está funcionando agora. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. É melhor. A ideia que faz com que esses primeiros museus ocidentais, europeus, tenham sido montados a partir de uma separação das obras segundo critérios muito próximos àqueles que os naturalistas estavam produzindo, né? Por exemplo, se a gente pegar no século XVIII, com as expedições que vieram ao Brasil, por exemplo, 18, 19, Humboldt, depois a missão francesa, o Hugendas, a missão Langsdorff e tudo isso, a classificação das espécies, dos vegetais, etc., se baseavam numa ideia fundamentada cientificamente. Quer dizer, quando Darwin vem para a América do Sul e começa a classificar, por exemplo, tentilhões, iguanas e não sei o quê, ele mais ou menos se baseia em estudos que emanam da própria evolução dessas espécies, embora isso seja uma construção. Agora, quando você divide o acervo de uma coleção, dizendo isso pertence à Renascença, isso já pertence ao maneirismo, ao barroco, ao rococó, ao neoclassicismo e assim por diante, essas classificações são mais arbitrárias do que
aquelas produzidas pelos naturalistas, que também, numa certa medida, são arbitrárias, evidentemente. Não estou querendo opor a ideia de uma ciência exata a um discurso ligado às ciências sociais, que seria menos exato, mas existe uma diferença muito grande. Né? Pode passar. Pode passar. Ó. Aqui há uma classificação de insetos, né? Característica do iluminismo. Pode passar. Deixa aí. Isso aqui já é Alfred Barr, tá? Que é o primeiro diretor do Museu de Arte Moderna de Nova York, e que cria uma verdadeira classificação baseada nas ciências da natureza. Eu não sei se vocês podem ver tudo aí, mas não é para que a gente aprenda isso daí, vocês pegam na internet com toda facilidade. Mas há um esforço aqui de classificação, né, que só pode ser bem sucedida se for enciclopédica, né? Se um museu tiver todas essas tendências, esses movimentos, né? Que começa no século XIX e vai até 1930 e poucos, que é quando o museu é criado, o Museu de Arte Moderna de Nova York. Os museus precedentes, né, eles traziam a ideia de que o museu é o lugar onde você abriga as construções e as produções do passado. Nesse sentido, a criação do primeiro Museu de Arte Moderna, que é o de Nova York, não deixa de ser contraditória, porque um museu da arte de agora, né, da arte atual, implica num certo tipo de confusão. Museus de arte contemporânea, da mesma maneira, criariam ou trariam esse tipo de problema. Né? Então, na verdade, aqui, né, nós estamos diante de uma perspectiva que eu chamo de enciclopédica. O museu, para dar conta disso, quem vai ao MoMA sabe que tem uma sala inteira só de impressionistas, tem outra sala de cubistas, tem outra sala disso, daquilo, coisa que os nossos museus não têm. Nem os grandes museus aqui de São Paulo, você pode ter alguma coisa, mas, enfim, essa completude enciclopédica não tem. E, no entanto, elas servem de parâmetro para a criação dos nossos museus aqui no Brasil. Os museus brasileiros, os museus latino-americanos mais potentes. A gente tem, enfim, o Museu de Belas Artes de Buenos Aires, temos o Malba, temos no México grandes museus, temos em Bogotá alguma coisa. Mas, na verdade, quer dizer, esses museus estão longe de possuírem representativamente a possibilidade de se traçar um quadro desse. Eu não sei se vocês conhecem, o Frederico Moraes fez um quadro dessa maneira. Quando entrei, eu comecei a estudar arte no MAN em 1972, e havia esse quadro sinótico lá que eu comprei, não entendi absolutamente nada, porque essas diferentes remissões aí, que aponta para aqui e para ali e tal, é uma coisa muito difícil de você compreender. Não é uma coisa que seja acessível. Então, vejam bem, quer dizer, se nós pensarmos, eu estou fazendo essa brevíssima introdução para chegar ao caso da curadoria do MAN. Se nós pensarmos desse ponto de vista, do ponto de vista do paradigma do Museu de Arte Moderna, o Brasil teve seus museus de arte moderna construídos pouco tempo depois, relativamente. Em 1948, foram criados o MAN de São Paulo e o MAN do Rio, no mesmo ano. Não? O primeiro Museu de Arte Moderna da Espanha, o IFAM, é de 1970. Tá? No entanto, o Brasil teve 2 museus de arte moderna em 1948, do MoMA da década de 30. Tem a guerra no meio disso tudo, né? E a gente sabe que, enfim, o pós-guerra facilitou a formação de coleções aqui no Brasil, porque o preço estava muito aviltado, e, enfim, e talvez, não sei se isso é uma coisa que para mim é inexplicável, mas é um momento em que setores das classes dominantes brasileiras
vão tentar mimetizar um comportamento de mecenas norte-americano, porque sempre isso foi deixado ao Estado num país como o Brasil, que o modelo é mais francês. Mas se a gente for ver a atuação do Matarazzo, do Chateaubriand, do Paulo Bittencourt, eles se comportam como americanos, pelo menos por um breve período. A exposição que abriu aqui o Museu de Arte de São Paulo, chamada do figurativismo ao abstracionismo, organizada por um crítico belga chamado Léon Degas, ela abriu também a sede da Sul-América no Rio em 1948, 49, e o Boletim da Sul-América, nesse momento, ele faz o catálogo é o boletim. E o Assis Chateaubriand, com a sua visão absolutamente, grandiosa e um pouco estranha, né? Ele faz um discurso em que ele diz o seguinte, mais ou menos o seguinte. Ele agradece à família Larragoit, que era a dona da Sul-América, e diz uma coisa extraordinária. Ele diz assim, ele chama inclusive os dois membros da família de Larragoit de caudilhos, o caudilho não sei o que, o caudilhinho Tony, e ele diz o seguinte, que enfim compreenderam que não cabe somente ao Estado a educação do povo, que cabe também ao capital educar o povo, porque um capitalismo que desova pouco encara com apreensão sua hipótese de eternidade. Assis Chateaubriand, 1949. Ele compreendia perfeitamente que as elites brasileiras, as classes dominantes, não podiam cruzar os braços e que elas tinham que ter um papel mais positivo, mais afirmativo, tal como os nossos aliados, estou falando do ponto de vista da Segunda Guerra Mundial, norte-americanos. Né? E com isso esses museus foram formados aqui, evidentemente, dentro de possibilidades que não foram as mesmas daquelas da formação dos museus norte-americanos e europeus que vieram antes disso. Né? Então, quer dizer, se eu tomar esse diagrama do Alfred Barr, essa árvore genealógica de uma coisa que enfim, não tem a ver com a natureza, mas tem a ver com a cultura, eu diria que quase todos os museus no Brasil, se a gente vai, por exemplo, para estados que não são São Paulo, Rio de Janeiro e tudo isso, a coisa fica mais evidente, porque aí você chega no estado X e diz assim, aqui tem a arte moderna do estado X, e eles tentam corresponder padrões acadêmicos a padrões que seriam mais ou menos modernistas. Fica uma coisa meio inspetor-geral, né? Fica uma coisa meio, lembrando Oswald de Andrade, uma cartola na Senegâmbia, né? Numa certa medida, mas esses museus estão aí e as pessoas agem em relação a esses acervos como se elas estivessem diante do acervo do MoMA, que é um problema. Né? Ora, nesse sentido, eu já teria alguns pontos aqui para discutir o projeto de uma curadoria num museu como o de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que nunca foi enciclopédico, mas pode até passar agora. Pode passar. Não tem que ter mais coisas, senão eu vou pular aqui nessa mesa lá embaixo. Não, pode passar. Isso aí é a exposição que está no museu. Bom, deixa aí por enquanto. Tá? Essa é a exposição que está lá no MAN até março. Né? Quando nós chegamos ao museu, eu e a Fernanda Lopes, eu tinha estado no museu de 2001 a 2009, mais ou menos, 2007, eu acho. Saí de lá em 2007. Estava afastado há 9 anos, me chamaram outra vez para voltar ao museu. Eu relutei, porque eu sei os limites e as coisas que chateiam, mas eu estava mais chateado ainda por estar na Funarte, que estava me enchendo, e a coisa que eu mais gosto de fazer é montar a exposição. Né? A segunda é dar aula, mas a primeiríssima é montar a exposição. É o meu grande tesão, digamos assim.
Então, chamado para ir ao museu, eu me dei conta que esses anos todos, o MAM do Rio de Janeiro, grande parte das pessoas chegam e dizem assim, o MAM tem só a coleção Chateaubriand. O MAM, enfim, uma série de... E não é culpa das pessoas, não é má fé das pessoas, mas o MAM do Rio de Janeiro poucas vezes mostrava o seu acervo de arte internacional combinado ao acervo de arte brasileira, e também não deixava claro que o MAM tem três coleções. Uma que sobreviveu ao incêndio e que, por incrível que pareça, é a maior de todas. É a coleção própria do MAM, que aliás, esse painel aí na exposição, ele é um índice visual das três coleções. Aqueles dois Nelson Lerner que estão ali e aquele Keith Haring são da coleção do MAM. Depois, aquele Samson Flexor e aquela fotografia vermelha, que é da Rosângela Renault, são da coleção do Gilberto. E a última, que tem aquela fotografia preto e branca ali, que não dá para ver, é do Cabelo, tá? E depois tem 4 imagens do Ansel Adams, é a coleção Joaquim Paiva. Então, o MAM tem 3 coleções, tem 3 coleções. A coleção MAM é a maior de todas, deve ter umas 6.000 e poucas obras. O do Gilberto está quase encostando nisso, talvez até mais, porque a soma total é 16.000 obras, tem um acervo do MAM. E a coleção do Joaquim Paiva, assim como a do Gilberto, estão incomodados no museu, mas a do Joaquim Paiva, em cláusula já firmada, quando ele vier a falecer, a exposição imediatamente será incorporada ao acervo da coleção do MAM. Então, vai ter dentro da coleção do MAM, tem subdivisões, tem a coleção White Martins, tem algumas obras, sobretudo instalativas, que foram compradas com a ajuda da Petrobras, quando eu estava lá da outra vez. Então, nós compramos instalações como o Marulho, do Silvio Meirelles, o Fantasma, do Antônio Manuel, Ping Ping, do Valtércio, Motim, do José Damasceno, 2 anamorfoses da Regina Silveira em azulejo, aquela é uma delas. Enfim, aquele Tunga que está ali. Compramos também obras do Barsotti, do Willis de Castro, enfim, tentando justamente suprir lacunas na arte brasileira, porque a coleção Chateaubriand, ela tem uma grande lacuna, que é justamente a arte concreta, neoconcreta e abstrata, porque quando ele começou a coleção dele, na década de 50, seu grande conselheiro era o Pansetti, que evidentemente detestava todas essas coisas, então ele não tinha... a coleção do Gilberto Chateaubriand não é bem representada nesse aspecto, e nós tentamos suprir essa carência comprando obras desses períodos e instalações. O critério foi: a coleção do MAM não espelha os movimentos que nasceram aqui no museu. O neoconcretismo foi lançado lá, a nova objetividade brasileira foi lançada lá, isso o Gilberto tem bastante, mas as instalações e tudo, nada nós tínhamos. Então, essas 3 coleções, né, elas não eram claras para o público, nem para o público que vive na cidade, nem para o público que visita a cidade, né? E o MAM ficava visto de uma maneira muito distorcida em relação à sua realidade. Repito que isso não é culpa de ninguém, isso talvez seja culpa do próprio museu, que evitou, por alguma razão, mostrar isso permanentemente. Então, nós chegamos para o presidente do museu, né, que é o filho do Chateaubriand, e dissemos: olha, nós queremos fazer uma exposição que misture, que é uma ideia meio, às vezes, difícil lá dentro, porque muitos acham que isso pode comprometer o perfil específico de cada coleção, mas, olha, nós vamos misturar tudo, né? E essa ideia de mistura tinha um nome de guerra lá, horroroso, que pode ter a ver com aquela imagem do Tunga que estava aqui. Você pode voltar até para trás, né? Essa aí, e ficava toda hora o nome, não vou dizer o nome aqui, mas posso dizer o nome? O Surubão. O Surubão, porque a gente ia misturar todas as coleções.
E eu dizia assim, não, até o presidente do museu, e eu disse, como é que está o surubão? Pelo amor de Deus, isso não pode virar um nome. Aí a Fernanda Lopes, que, enfim, tem uma competência excelente para dar títulos, ela disse assim, olha, o Tunga recentemente faleceu, nós temos um desenho, ele não dava título, mas é da série Corpos em Polvorosa, que é uma maneira, um eufemismo, né? De qualquer maneira, nós resolvemos, então, dar o nome Em Polvorosa, até porque, pelo menos em castelhano, em português, eu não sei, em polvorosa tem a ver com pólvora, alguma coisa que quando o rastilho queima, aquela... E era um pouco a ideia que nós queríamos passar, enfim, para a comunidade que vive no Rio de Janeiro, para visitantes e tudo, a potência da coleção do MAM, tendo a clareza de que nós não temos a menor possibilidade de fazer uma mostra de teor enciclopédico. Tá? Então, o que nós fizemos? E nós vamos mostrar isso aqui. Na impossibilidade de montar uma mostra enciclopédica, nós resolvemos montar uma mostra que fosse uma paródia das mostras enciclopédicas. Tá? E essa paródia, enfim, a paródia na sua melhor acepção, na acepção crítica, não na acepção, enfim, para xoxar o museu, não. Paródia no sentido crítico. E o museu é um museu... Pode tirar agora. Pode passar. Tá? Esse trabalho do Nelson Lerner é muito interessante porque o da esquerda queimou. Está totalmente... Eu não sei como não pegou fogo totalmente. Tá? Mas ele doou essa segunda versão intacta, mas ele exigiu que sempre que essa obra fosse exposta, ela fosse exposta junto com a obra queimada, o que eu acho sensacional, porque no museu também virou uma espécie de tabu falar nisso. Eu me lembro que quando eu fui a Montevidéu, da outra vez que eu estava no museu, e que o Kallenberg continuava lá no museu de Montevidéu, ele começou a falar, o Tos Garcia queimou no museu, e disse assim, Kallenberg, eu não era nem do museu, eu tinha 27 anos, não tenho nada com isso, tá? Por favor, o tempo todo fica esse estigma, né? E, então, pode passar, mas era tabu no museu falar do incêndio e o Nelson Lerner resolveu o problema, porque toda vez que se quiser falar do incêndio, se mostra essa obra e não dá para fugir desse tipo de coisa. Pode passar. Olha, esse é o Ansel Adams ali, esse backlight é da Adriana Varejão, que curiosamente não é uma pintura. Pode passar. Isso aqui foi uma performance de um artista chamado Franklin Cassaro, que foi no dia da exposição. Portanto, ela não está aí, ela está, enfim, ela arrolhou um pouco essa parte do espaço, mas ela não pertence a esse espaço. Pode passar. Tá? Ali tem uma carne pendurada que todo mundo pergunta se é da Varejão. Eu digo, não, é do Ives Machado e é de 1973, na época da ditadura, né? E que ele chamou de cerimônia em 3 tempos. Ela é absolutamente, ela é quase uma esma ali, porque ela é um pedaço de carne, tem 3 mesas em azulejo branco, e ela está ali. Ali, na outra parede, tem um trabalho do Damasceno, que é quase uma polvorosa, porque é uma espécie de ambiente feito com milhares de peças de xadrez, peças pretas e brancas. Pode passar. Ali ao lado, aquela comprida rosa gigantesca, é uma obra do Vitor Conte, que é do museu, ninguém sabia, né? Mas está lá. Né? E, enfim, na verdade, essa sala, aqui está a Regina Silveira, tem 2, tem uma maior, né? E, bom, então, na verdade, eu volto à ideia da paródia. Ela foi feita levando em conta uma série de coisas, menos o discurso verbal. Ela não é uma exposição que seja acompanhada por textos, como comumente as exposições vêm, textos que tenham a função de esclarecer ou passar a posição curatorial. Até o único texto que existe, que é o texto curatorial, a gente diz que aquilo não...
é uma exposição que não tem nenhum tema, ela quer mostrar a potência da coleção do museu, etc, etc. Tá? Então, uma das coisas que vai aparecer em algum momento dessa paródia é o fato de, num segundo ambiente que não é esse, né, mas é no mesmo andar, nós temos criado 3 grandes corredores, tá? 3 grandes salas, mais ou menos com 60 metros de comprimento, uma largura razoável. Então você tem aquela ideia do grande museu, que é um espaço aberto. Normalmente a montagem era feita com painéis que sempre, às vezes, evocam a ideia de um stand de uma feira ou de alguma coisa assim, e não de um espaço museológico. Não? Pode passar. Olha o trabalho do Ivens Machado, que todo mundo pergunta se era Varejão. A Varejão devia estar tomando uma madeira, se é que ela era nascida quando esse trabalho foi feito. Né? E não, tem problema, pode passar. Mas é um trabalho muito bonito, ele pertence ao Gilberto Chateaubriand. Não tem uma gota de sangue. Ali, olha, naquela entrada ali, começa um dos corredores. Aqui tem o Ping-Ping do Valtércio. Atrás dele tem o Fantasma do Antônio Manuel. Em cima é outra exposição, era a exposição de fotografias do Joaquim Paiva, que estava lá. Né? E esse trabalho esteve na Bienal de São Paulo, uma Bienal já há muito tempo atrás. Né? Mas na época que a Petrobras, nós mandamos o projeto para a Petrobras, nós adquirimos esse, o Marulho e outros. Né? Pode passar. Pode voltar isso. O Fantasma do Antônio Manuel. Ali está o Marulho, aqui está o poeta pornógrafo do Antônio Dias, que também foi comprado nessa época. Pode passar, eu estou querendo chegar nos corredores. Esse é o Fantasma do Antônio Manuel, a nossa querida Virgínia. A tese de doutorado dela é sobre o Antônio Manuel, ela é especialista em Antônio Manuel. Não sei se vocês sabem que ela é quietinha assim, fica escondendo o jogo. Vamos lá. Esse é o Marulho, do Silvio Meireles. Né? Pode passar. Tem muita água aí, né? Aqui começa o primeiro corredor. E aí vem uma outra coisa que, evidentemente, não dá para fingir que a arte não é o lugar, enfim, de esclarecimento de certas pendências políticas. E nós temos, na coleção do Joaquim Paiva, sobretudo, um monte de fotografias do fotojornalismo, aquelas do Ivan Teixeira e tudo isso, e nós decidimos, eu e a Fernanda, dissemos assim, as imagens de fotojornalismo, elas nos habituaram a ver aquela imagem junto com a legenda, com a notícia que vem embaixo do fotojornalismo. Portanto, das coisas que o museu possui, elas são as mais próximas de uma possível verbalização. O fotojornalismo ele é semântico no sentido verbal, porque é ali o lugar que a sociedade consagrou para o encontro entre texto e imagem. Então, nós dissemos assim, todo o contexto dessa coleção do MAN, que nós vamos misturar arte brasileira, internacional, etc., será dado por vitrines que tenham imagens do fotojornalismo com uma suficiente eloquência. Então, tem por exemplo, tem vitrines que tem os deputados pianistas, tem vitrines com a repressão das manifestações em 68, tem comício de direta já, tem uma vitrine com mulheres brasileiras, mulheres chiquérrimas e mulheres paupérrimas, mas são todas brasileiras. Então, esse índice semântico, que é visual, na verdade, é a única explicação que nós temos para tratar disso. E essa entrada aqui, depois daquele Vitor Conte, à esquerda, naquele painelzão grande, tem aquelas fotos que o Vergara fez do bloco Cacique de Ramos, que são basicamente negros fantasiados de índios. E nós escolhemos botar isso aqui. Do outro lado, tem 2 fotos de índios da Cláudia Andujar, de uma figura tomando um banho de rio, daqueles índios olhando um avião através de uma cerca de arame farpado. Guilherme Vaz com índios,
E aqui 2 fotos do Miguel Rio Branco, que tem um negro e um vira-lata em competição de miséria, enfim, que tem a ver com os efeitos, né, da ocupação colonial. Aqui, essa última, são figuras de viajantes, eu acho que não sei se é do Jean Delery, não sei se é do Hans Thaler, não sei, mas são trabalhos do Pizarro, em que ele bota canibais comendo, e as palavras que estão ali são escritas em inglês, são extraídas daqueles telefones públicos de Nova York, onde a prostituição é anunciada, estão ali em cima. Então aqui, né, começa um corredor em que a gente introduz o problema de imagens de um Brasil que acabou depois da conquista portuguesa. Tá? Não tem nenhuma explicação. A gente espera que as pessoas tenham sensibilidade ou não de ver isso. Se não tiverem, vão ver obras. Também, para mim, isso não faz a menor diferença. Pode passar. Tá? Então, um outro índice, né, dessa paródia é justamente tecer as conexões dessas obras por meio de fotografias que não são fotografias. Isso é uma fotografia, por exemplo. Mas isso não está dentro desse índice semântico. Pode estar até reforçando, pode até reforçar isso. Mas o que está em vitrine é assumido como um texto, e o texto curatorial chama a atenção para isso. Né? Aqui, esse círculo é um trabalho do Ângelo Venosa, que é aquela parte branca próxima ao centro, é feita com dentes humanos. Então, quando tem canibais ali, a gente, enfim, bota esse trabalho. Tá? Pode passar. As fotos do Jacques, pode passar. A outra parede, aqui tem o Miguel Rio Branco, o Cão Mendigo, as figuras do Guilherme Vaz, que é um cara da música, mas que, enfim, trabalhou entre os índios, então tem trabalhos visuais também. Pode passar. Seguindo o corredor, tem outras fotos também de índios. Tem uma foto daquele peruano Martin Chambi, aquela da extrema-direita ali. Mais fotos de índios. Tá? Ali é um gigante em Cusco, né? Ele era um fotógrafo de Cusco. Uma foto de 1930, pertence ao Joaquim Paiva também. Mas ela entra, enfim. Olha lá os corredores, ó, criados, tá vendo? Um museu que não tem isso. Mas nós achamos que isso era uma parte, digamos, formal dessa paródia, né? Criar grandes galerias com as coisas assim. Esse corredor aí é visível desde aquele trabalho do Ivens, do Cerimônia em Três Tempos, você tem uma perspectiva de mais de 100 metros de corredor na sua frente, assim, direto. Né? Pode passar. Vitrines, agora sim, porque nessa vitrine aí, nós temos fotos de índios atuais e temos que, por definição, não tem história no sentido formal da história inventada pelo europeu, porque um índio de agora e um índio de 500 anos atrás teria a mesma aparência. Mas os índios vendidos à Europa pelo Império, eles são totalmente fantasiados. Aquela foto de cima, por exemplo, é um índio de escola de samba. É um índio de verdade, mas ele está como o Pero Vaz Caminha dizer, com as vergonhas cobertas. Esse aqui também está escrito em francês, aquele outro lá. Então a gente mistura fotos daquilo que o Império considerava vendável da nossa origem indígena com fotos de índios mesmos. Pode passar. Isso aqui já é o oposto. É porque aqui não tem. Há uma foto, que é a foto de Pedro II morto, fotografado pelo Nadar, e tem uma cabeça do Rodin, que é quase uma máscara, e tem aqueles trabalhos da Anabela Geiger, minha querida amiga, com aqueles mapas que tem os tratados a linha de Tordesilhas e tudo. Então, entre aqueles índios, e isso aqui tem os mapas, tem o Dom Pedro, e nessa vitrine aqui é um Brasil lindo, só tem branco, árvore de Natal, quando tem negro é escravo, está amarrado ali. Né? Então, essas fotos também são do museu, nem todas são do Joaquim Paiva, outras são da própria coleção do museu, e esse é o índice semântico
que contextualiza onde está essa coleção desdentada e incompleta, apesar dos dentes lá do Ângelo Venosa. Pode passar. Aqui tem alguns retratos e autorretratos, tem ali o Zelino Grunewald, décimo Pinhatário Era de Sica, o Geraldo de Barros, o Ricardo Basbaum fazendo uma foto, parece foto de criancinha, né, dos anos 50, que botava as cabecinhas assim, pode passar. E aqui segue o corredor lá daquele dos índios, aqueles índios que a gente estava vendo, estão aqui à direita. E aqui à esquerda a coisa se dá de outra maneira, porque atrás disso tem o Marulho, né? E esse é um trabalho do Lantejola que o Wilson Piran fez daquela famosa onda do Okuzai. E a exposição também tem algumas pressões chantagísticas assim. Então, a Fernanda e mais duas, uma museóloga e mais a designer do museu, disseram assim: se você não puser essa onda do Okuzai, nós vamos brigar com você. Eu disse: como é que eu vou enfiar esse troço cheio de lantejola e tal? Aí estava perto do Marulho e tem o quê? Depois entra o Zerbini, Luiz Zerbini, que tem água no fundo. A outra não dá para ver, mas é um autorretrato do Ernesto De Fiore, que está muito parecido com o do Zerbini. E todos esses quadros aí, por causa disso, são quadros com autorretratos pertencentes à coleção. Tem autorretrato, eles não estão numa sequência cronológica, tá? Eles estão numa sequência visual, e vem aí a última e talvez mais importante parte da paródia, é que na impossibilidade de montar sequências, isso no que se refere ao modernismo é mais fácil, porque a coleção tem... Mas na impossibilidade de montar uma sequência de obras de um mesmo tipo, né, o que nós fizemos? Cada obra ela é inteligível em relação à próxima. E a próxima é em relação à próxima, de modo que se você pega 5 obras depois e compara ponta a ponta, elas não têm nada a ver uma com a outra, porque nem poderiam ter, porque a gente não tem obra para isso. Então, quer dizer, é uma montagem que cria a ilusão de uma coisa que é enciclopédica, com alguns pontos internacionais. O Man tem uma Mademoiselle Pogani do Brancusi, tem Giacometti, tem Pollock, tem Motherwell, tem Soulages, tem Ben Nicholson, tem Gerhard Richter, tem dos argentinos, aqui tem muitos argentinos queridos, tem Gyula Kozic com Neon, tem Ennio Iommi, enfim. Então, de vez em quando você vê uma ilha dessas assim, nossa, o museu tem isso, e cria o substrato disso que eu estou chamando de paródia, né? Então, essa ala aqui é a ala que tem o modernismo brasileiro, porque nessa impossibilidade de montar salas de coisas do mesmo estilo, entre aspas, essa noção é terrível, mas, enfim, do mesmo estilo, o que a gente fez? Nós montamos por tipo de pincelada. Então, essa sala começa com o modernismo e termina com a geração 80, porque a pincelada não choca, como na outra começa com arte abstrata, concreta, neoconcreta e nova figuração, porque a cor é chapada. São soluções assim que a gente dá para criar a ideia de uma coisa que faz sentido, mas se uma pessoa for pensar ali, o único sentido que faz é nenhum, se nós tivermos por referência o Museu Enciclopédico de lá. Pode passar, vamos acelerar, que eu não quero encher o saco de vocês. Mas aí, olha, o autorretrato do Chiró, do Ismael Neri, do Lazar Segal, é uma parede cheia de, olha, Pansetes, Clear, de Janira, Teruz, Glauco Rodrigues, é uma parede grande com autorretratos. Aqui, o último, não, tá certo, o último aqui é um autorretrato muito pouco convencional, que é a última obra da Márcia X, que faleceu prematuramente, que pegou essa cadeira conhecidíssima, né, do Corbusier, acho que é. E no prédio do MEC, que tem tudo a ver com isso, ela já muito doente, foi o último trabalho dela, ela se deitou ali numa cadeira, e o marido e um amigo depilaram a cadeira, porque é feito com couro de vaca, eu acho, e o lugar onde ela estava deitada ficou a mancha escura
do corpo dela. Então, isso foi assumido como um autorretrato. E, evidentemente, quer dizer, tem umas quebras, que não dá para fazer essa coisa o tempo todo. Mas ali começa a parte modernista com 2 desenhos da Malfatti e a Índia, né? Nós poderíamos até botar mais, tem a japonesa, tem outras coisas que a gente poderia botar, mas, enfim, essa é a continuação daquela grande parede que começa com o tsunami, vai do Hokusai, vai pelos autorretratos e chega aí. Pode passar. Tá? Bom, retrato de Murilo Mendes, do Flávio de Carvalho, Guinhar, retrato de Esther Emílio Carlos, Guinhar, o Domador. Ao lado tem um vídeo de um gaúcho que está inclusive no chão, que se chama O Domador. Essa correlação pode ver pelo título, pode ver pelo predomínio cromático, pode vir por afinidade formal. No fundo, os critérios são sempre pontuais e provisórios, criando a ilusão de um grande espaço enciclopédico que não é. Segue. Aqui tem esse Vicente do Rego Monteiro, é lindo, de 1930, esse vaso de flores. Tem o Milton da Costa, tem um Guinhar, tem um Pansete, por incrível que pareça, são essas laranjas aí. Lá aparece um Vasarely da outra sala. Passa. O Vendedor de Frutas, da Tarsila, depois vem... Não, tudo bem. Escapuliu. Não tem problema. Não tem problema não. Aqui tem Gomide, a moeda número 1 do Tio Patinhas, que é a primeira obra da coleção do Gilberto, que é um Pansete. Portinari, aquele ali eu não estou me lembrando o que é, que eu não estou vendo direito. Pode passar. Tem aqui ao lado, tem a Urutu da Tarsila, antes, 2 desenhos da Tarsila e um bronze do Fernand Léger, que conversa muito bem com esses desenhos da Tarsila aqui. E depois um corte Atos Vulcão ao lado, porque, enfim, quando a distância fica bem, a gente bota, porque senão fica um buraco, né? E antes do da Tarsila tinha... Não, mas eu não sei se ela está bem... tem, dá para voltar o Urutu, é do outro lado. Olha ali, volta, olha ali, à esquerda ali, está vendo? O ovo. Depois vem os 2 desenhos. Claro que a gente teria outras Tarsilas para botar, como pusemos o Vendedor de Frutas, mas não pusemos todas. Aqui uma Maria Martins, né? Pode seguir. Barry Flanagan, Albano Afonso, Luiz Alfonso, pode passar. Aqui Cristina Canali, Carlito Carvalhosa, Penck, está ali. Mas o Penck está ali porque, além de ser da geração 80, entre aspas, ele está em sintonia aqui com as figuras com o Giacometti que está em frente a ele. Não sei se vão mostrar aí, pode passar. Leda Catunda, Arjan, tá, pode passar. Eu escolhi nessa área obras muito pouco conhecidas e muito pouco representativas da cara oficial dela. Então aqui tem Beatriz Milhaz à direita, Lúcia Laguna, Daniel Senise, Chico Cunha, Paulo Monteiro e Eduardo Berliner e o tal Giacometti, que fica em frente ao Penck, que também é nosso. Tá? Pode passar. Está lá o Paulo Monteiro com o Berliner. Mas pode passar. Hoje não demoramos. Nuno Ramos, Vânia Mione, Karen Lambrecht, a outra eu não estou conseguindo lembrar. Ah, sim, Vitor Arruda. Pode passar. Esse é Barrão, né? Que, enfim, foi jogado lá no fundo do corredor como alguém se tivesse esquecido uma escada, né? Pode passar. Uma televisão do bairro, chamada De Dentro para Fora, que é uma televisão ligada com um lençol em cima, que você vê através do lençol a imagem, né? O Lute do Gershman, com o Antônio Dias, né? Que fica no fundo. Essa é a sala mais larga, ela não é tão comprida, mas é a mais larga de todas, e quem entra nela vê ao fundo esse Lute,
que é de 1969, né, justamente naquela época terrível que a Milady mostrou aqui. Pode passar. Essa é a tal sala grandona. Aqui ficaram obras contemporâneas. Nessa sala, lá na parede do fundo, em frente ao Lute, tem o Vasarely que vocês viram, as unidades da Lígia Clark e um claro vermelho do Aloysio Carvão lá no fundo. E aqui tem outras coisas, né? Tem muita coisa de grade aí nessa sala. Então, vários artistas fizeram trabalhos com gaiolas, grades, arame farpado, e elas ficam mais ou menos nessa área. Esse é do Paulo Roberto Leal, né? Pode passar. Esse é o Globo com peruca do Marcos Chaves, né? Enfim. Pode passando aí. Outra gaiola lá. Do Franklin Cassaro é uma gaiola que um ventilador bota 2 cubinhos de papel de seda que ficam voando dentro da gaiola ali, né? Primeira obra é um vídeo, nós fizemos vídeos na parede como se fossem quadros, né? Tem o trabalho da Liliana Porter ali, aquelas 3 figuras são da Liliana Porter. Depois tem do Luiz Fonseca e da Marta Neves, mineira, né? Pode passar. Olha, mais grade ali, tem um pitbull do Jorge Duarte engradado, tem o Komatsu também com grade aqui, e aquele pequeno vídeo ali é da Kátia Maciel, que ela pegou os edifícios da Vieira Soto, que são verdadeiros presídios cheios de grade, com não sei o que é, faz Photoshop, o que é. Ela tira todas as grades e depois as grades voltam de novo. Então, essa sequência aí, aquela coisa do Paulo Roberto Leal está aí, isso é um outro índice. Pode passar. Aqui nós já entramos no fundo da terceira galeria, que tem Antônio Dias, Glauco Rodrigues, Roberto Magalhães. Passa. Voltou de novo para outra. Está meio confuso assim. Isso é um vídeo do Ronald Duarte, que é um artista que nasceu na Baixada e tudo isso. Não sei se ele é conhecido aqui, mas esse vídeo se chama O Que Rola, Você Vê. CV é o comando vermelho. E ele botou numa área grande dos trilhos dos bondes de Santa Teresa, ele botou estopas com querosene e tacou fogo nos trilhos. Claro, não botou ninguém em risco, estava autorizado, mas você vê, é lindo, você vê assim, uma área imensa dos trilhos do bonde pegando fogo e as pessoas em volta. A Liliana Porter está ali de novo, tal. Pode passar. Aqui tem ali tem a Sara Ramo. Aqui tem a Marilá e uma outra moça. Cíntia Marcelli, né? E esse aqui eu não me lembro. É uma espécie de Déjeuner sur l'herbe ali, não sei de quem é. Uma artista, mulher. Não sei se é da Rochelle, se é de quem é. Pode passar. Vilma Martins, Vicente, pode passar. E olha de Freitas, um chinês chamado Tess Ting, que fez 11 trabalhos com performance, que ele ficou amarrado com uma mulher o ano inteiro, num cordão e tal. Paulo Bruschi, Fernanda Gomes, pode passar. Wolf Hostel, do Fluxus, né, esses 4 aqui, Franz Manata e Gerhard Richter ali, depois, aqui, os quadradinhos ali depois. Não, pode passar. Zílio, Mira Schendel, Bruno Munari, Calder e Amilcar de Castro. E a parede que está oposta ao Lute. Tá? Pode ir lá. Paulo Klimachowska, Ana Vitória Mussi, que inaugura hoje uma exposição aqui em São Paulo, essa fotografia, que não tem Photoshop nem nada, ela fotografava de jornais no início dos anos 70. O que? Ela pegava o jornal, cobria com enguache, depois refotografava e ampliava. São lindos os trabalhos. Vai inaugurar hoje aqui, não sei aonde. Esse aqui é Raul Mourão, Marcos Munisson e o Mosqueta. Mosqueta é qual? Não, Mosqueta, tá certo. Pode passar. Alair Gomes, Jarbas Lopes,
aquele ali, eu não estou me lembrando, é Brígida Baltar. Passa. Paulo Nazaré, Paula Tropp, Tatiana Grimber. Pode passar. E aqui estão as grades todas, o Pitbull, o Komatsu e a Kátia Maciel. Tá, e aqui, de novo, as fotografias. Essas aí são os pianistas, né, votando 2 vezes no Congresso, fotos de fotojornalismo. E tem outras coisas também, tem encontros do Papa com Tancredo, uma série de coisas assim. Né? Construção de Brasília, eu não sei se está invertido, mas são só fotos da construção de Brasília, que eu acho que é incrível, né? Contrasta uma arquitetura moderna com um método de construção digno das pirâmides do Egito, né? Esses paus todos caóticos aí. Também é um belo indício, né, da cartola na Senegambi aí, né? Pode passar. Esse aí também tem, é pena que não dê para ver, mas aquelas 2 fotos do Congresso, a daqui mais próxima só tem cara de fraque e cartola, na outra só tem candango. Tá? E nessa foto mais escura de cima, tem um monte de caras com sapatos de verniz e uma pessoa negra de sandália havaiana ali no meio, também dentro assim. Já está terminando, viu? Aqui tem uma coisa incrível, não sei se vocês veem uma suástica ali. É um menino negro com uma pipa que tem uma suástica. Isso é um absurdo, né? Mas, enfim, o menino não tem nada a ver com isso, né? Coitado. Ganhou uma pipa, não sabe nem o que é, né? Mas é uma foto tirada aqui no Brasil. Né? E ali tem o pessoal de Serra Pelada, enfim, tem uma série de outras coisas. Pode passar. Aqui é a polícia, né, em 68, baixando o cacete na rua, em fotos muito conhecidas. Né? Aqui estão as da Anabela Geiger, as Tordesilhas que estavam lá na outra sala, tá? Que é uma espécie de inflexão entre o Brasil, usando os termos de uma outra obra dela, entre o Brasil nativo e o Brasil alienígena, que é o Brasil do conquistador. Né? Pode ir. A sala do Lute aqui, com um Weissman no primeiro plano, enfim. Aquele Papa lá em cima não tem nada a ver com essa exposição. Era uma exposição daquele museu de arte contemporânea de Roma, o Maxi, Museu de Arte século XXI. Tinha uma mostra lá em cima, são pinturas, aquelas 2. É o Mao Tse Tung e o Papa, são pinturas de um chinês, que eu não sei o nome. Mas enfim, ficou bem assim, os vermelhos lá e tal, desse buraco lá no teto. Agora vai vir a exposição do acervo, essa daí, vai ser diminuída, condensada e vai ser montada no 3º andar. Eu consegui que o 3º andar fique permanentemente uma amostra da coleção no museu, para que as pessoas possam ver, porque o museu que tem coleção e não expõe é realmente uma loucura, né? Pode passar. Passa. Tá. Agora é a última sala. Tá lá Lindonéia. Essa é a versão original, tá? Porque ele fez uma tiragem serigráfica disso. Tem outro Vergara, tem um Vergara ali, tem um Guevara que foi feito pelo Antônio Manuel e pelo Ivan Serpa. Enfim, aquelas ali nós já tínhamos visto. Pode seguir. Certo. Bom, certas brincadeiras que a gente faz, né? O Andy Warhol com o Lohan, né? Meu nome é Gal, né? Com a mão na cabeça. São mensagens de brincadeira aqui. Tá? O Lulu da Maiolino, aí vem Maria do Carmo Seco, Wanda Pimentel, etc. E Tosi, Colares, e já entra em arte concreta, que é aquele cinzinha lá. A última é a Judith Lauan. Pode passar. Esse é Dr. Charru, Almir Mavinier, Saciloto, Albers, enfim, Judith Lauan, Serpa, pode passar. Não, Volpe, Serpa, Poliakov, Arp e Manelli, e Maria Leontina, Antônio Bandeira e Pollock, é o último lá, pode passar. Aqui está o Antônio Bandeira, né? Então essa coisa de que cada quadro passa a tocha olímpica para o outro. Às vezes cai, mas não tem problema. Esse é o espírito da paródia. Né? Pode
Pode passar. Ó, o Pollock, à direita, e o Antônio Bandeira, à esquerda. É uma obra que é uma espécie de monotipia. Não é monotipia porque não é impressa. Ele pegava aquelas latas de azeite com base quadrada, entintava e carimbava. Toda essa estrutura é feita com lata de azeite, depois ele coloriu. Não tem nenhuma afinidade formal, nem cromática, nem nenhuma questão, mas passou bem a tocha olímpica, os erros. Tá? Abraham Palatinic, ali tem Cruz Dias, Willis de Castro, Vordenberg, Gildevar, Lígia Clark, pode passar. Pode passar. Serpa, Pape, Barsotti, Hélio de Sica, pode passar. Fotografia do Zé de Sica Filho e uma pintura da Wanda Pimentel, né? E depois veio a Bela Lindoné. Pode passar. Enio e Homem aqui no primeiro plano. Fontana é aquele branco ali, é uma coisa do Fontana de 1950. Depois veio Baseotti, Fautrier, Iberê e o francês Soulage. Aqui Motherwell, Fontana e Baseotti, né? Fautrier, Iberê e o outro. Pô, acabei de dizer o nome dele, mas tudo bem. Vamos lá. Pode passar. Mademoiselle Pogani, aqui tem muitas fotos africanas e fotografias esse conjunto daqui. Os penteados nós assumimos quase como esculturas. E pode voltar ali só para a gente ver uma coisa. Aquela mulher de costas ali, se você vira a Mademoiselle Pogani de costas, o cabelo é quase igual. E aquela outra com as bolotas, a gente botou as bolotas ali de Pape ali num tecelar da Pape ali para a tocha ir passando, né? Essas coisas sobreviveram ao incêndio. O Pollock sobreviveu, o Jacomé, não sei como, mas sobreviveram. Tá? E aqui à esquerda também tem fotos, pode passar, porque aqui tem o Cafi, tem os meninos feitos com açúcar do Vic Muniz, depois tem aquelas fotos ali, são de fotógrafos africanos, que eu não guardei o nome, tá? Mas são fotos lindas. Fotos do Carnaval do Rio de Janeiro, as elites se divertindo, né? Aqui as madames e em cima todas brasileiras. Aqui pode, não sei se tem já parede, né? Não tem. Fábio Strover, Geraldo de Barros, e aquela foto de Brasília, com aquele Palácio da Alvorada, está na vitrine embaixo desse Geraldo de Barros aqui. Você de novo aqui, passou, passa. Acabou? Não está indo. Não está indo, então acabou. Então era isso, eu sei que eu apresentei de uma forma meio confusa, mas se vocês forem ao Rio até em março, vale a pena ir lá, pelo menos para vocês verem o que é isso na prática, né? Tá certo? Obrigado pela paciência.